Olá, nós iremos fazer a correção da interpretação do texto Ninho de Cuco. Vamos começar fazendo a leitura do texto Ninho de Cuco. Eu oriento que vocês acompanhem no caderno de atividades. Ninho de Cuco. O cuco é o mais mafioso dos pássaros. Não gosta muito de trabalhar e adora ocupar o ninho dos outros. Foi assim que, um dia, um pardal muito bondoso emprestou seu ninho para o cuco e pediu que em troca ele ficasse por algumas horas tomando conta da ninhada toda. Saiu. Quando voltou, encontrou o cuco numa zorra danada, bagunçando seus ovinhos. Quer dizer que eu lhe empresto o ninho e você faz essa bagunça? Ao que o cuco respondeu: eu estou retribuindo a sua hospitalidade. Nós, cucos, somos assim mesmo. Só posso ser como sou. O pardal, cheio de raiva, deu uma bicada no cuco, que ofendido disse: mas o que é isso, amigo? E o pardal respondeu: essa bicada é tudo que eu lhe posso dar no momento. Sinto muito, mas nós, pardais, somos organizados, e você e seu ovinho vão ter que cair fora do meu ninho. E o cuco bagunceiro foi baixar noutro terreiro, mais precisamente no buraco vazio de um relógio, onde, desde então, dá duro para sobreviver, trabalhando em turnos de meia hora. Cucô, cucô, cucô. De Leia Frati. Vamos lá para a interpretação do texto para correção? A primeira pergunta diz assim: mas o que é isso, amigo? Na frase acima, a palavra grifada se refere ao cuco, pardal, relógio ou ovinho. Conforme eu orientei vocês, na apostila aí aparece que a palavra grifada é a palavra amigo. Para sabermos quem é esse amigo, nós temos que voltar lá no texto. Então, no texto tem aquele trecho. O pardal, cheio de raiva, deu uma bicada no cuco, que ofendido disse: quem foi que disse? O cuco. E o cuco disse assim: mas o que é isso, amigo? Ou seja, a palavra amigo, ela se refere ao pardal, ou seja, a alternativa B. A 2. Na frase, encontrou o cuco numa zorra danada. A expressão grifada significa que o cuco estava. A expressão grifada é a expressão zorra danada. O que é uma zorra danada aí nesse contexto do texto, né? Significa que o cuco estava fazendo pouco barulho, dormindo profundamente, chocando os ovinhos ou desorganizando o ninho. Zorra danada significa desorganizando o ninho. Então, o correto é a alternativa D, certo? A 3. O título do texto é Ninho de Cuco por quê? A. O cuco se aproveita do ninho dos outros pássaros? B. O cuco constrói o seu próprio ninho? C. O pardal dá seu ninho para o cuco? Ou D. Dentro de um relógio há um ninho de cuco? Pelo que vocês puderam perceber, o cuco ele se aproveita do ninho de outros pássaros para fazer o seu próprio ninho. Tanto que ele, quando foi expulso do ninho do pardal, ele já foi procurar outro ninho, não é? Que era um buraco vazio dentro de um relógio. Então, o título do texto, Ninho de Cuco, ele é porque o cuco se aproveita do ninho dos outros pássaros, ou seja, alternativa A. Agora, a questão 4 diz assim: o pardal brigou com o cuco porque o cuco. Qual que foi o motivo da briga do pardal com o cuco? Né? Essa é bem simples. Porque o cuco não gosta de trabalhar? Porque abandonou o ninho do pardal e foi para o relógio?
porque bicou o pardal? Ou D, porque bagunçou o ninho do pardal? O pardal ficou pé da vida quando viu que o cuco bagunçou o ninho do pardal, ou seja, é a alternativa D. A 5. O que aconteceu ao cuco depois que foi expulso do ninho do pardal? O que aconteceu com o cuco? Ele A. Foi parar no terreiro? Ele foi para o seu ninho? Ele foi morar no relógio ou foi cantar no terreiro? O cuco, ele foi morar em um relógio, não é? Então, o cuco ele já saiu de lá e foi morar num relógio. É a alternativa C. 6. Na frase, e o cuco bagunceiro foi baixar no outro terreiro, mais precisamente no buraco vazio de um relógio. Qual é a função dos dois pontos? Na frase, a gente tem esses dois pontos aqui, ó, que eu estou grifando, ó. Qual que é a função desses dois pontos? Olha lá, e o cuco bagunceiro foi baixar no outro terreiro. Dois pontos. Esses dois pontos eles servem para finalizar uma frase. Pelo que nós estamos percebendo, ele não está finalizando uma frase, porque a frase continua. Então não é a alternativa A. Ele introduz uma explicação. Olha lá, e o cuco bagunceiro foi baixar no outro terreiro, mais precisamente no buraco vazio de um relógio. Ou seja, os dois pontos estão ali para introduzir uma explicação. Vamos só terminar de ver as outras alternativas para ver se é a B mesmo. Ele interrompe a frase? Ele não interrompe, ele não corta a frase porque a frase continua. Então a alternativa C não é. Ele destaca uma expressão? Não, ele não está destacando nenhuma expressão. Ele simplesmente está introduzindo uma explicação. Ou seja, é a alternativa B. Bons estudos e façam a correção.